Olá, voltando aqui para falar um pouco então das Stock Options, como prometido. Algumas pessoas não sabem o que são ou querem saber qual é o posicionamento aí da tributação, seja pelo CARF ou mesmo pelo TRF. Então vamos comentar um pouco sobre isso. Pessoal, Stock Options são planos de adesão e de compra de ação por parte dos empregados de uma determinada empresa. Foi uma política estabelecida muito nos Estados Unidos e na Europa. Começou lá nos anos 1970 e foi percebido pelos empregadores que todas as vezes que os empregados adquiriam essas cotas empresariais e participavam ativamente como, ainda que pouco, proprietários então dessas empresas, a sua atividade era melhor exercida. Então, rapidamente foi percebido pelos empregadores que era muito interessante, porque eles podiam fazer parte de uma remuneração aos seus empregados através dessa participação das compras dessas ações da própria empresa, com um ganho de eficiência das atividades, né? E ao mesmo tempo com um benefício tributário, porque isso, num primeiro momento, talvez tivesse aí uma discussão, que a gente vai ver que tem, sobre a sua natureza enquanto verba, né? Se isso seria uma verba remuneratória, né? Ou de gratificação. Então, se eu entendo que isso é uma verba de remuneração, isso vai responder à tributação como imposto de renda na fonte de pessoa física e também a previdência, né? Ao passo que se eu entendo que não é, agora, se eu entendo que isso trata-se de uma gratificação, eu vou ter uma tributação aí que vai atender às alíquotas de um ganho de capital que vai variar lá de 15% a 22,5% de acordo com a diferença adquirida entre a aquisição e a venda. Então, é por isso que é tão importante entender qual é a natureza dessas verbas e a discussão a respeito desse regime jurídico por trás dessas opções de compra. A primeira coisa é que ele tem que ser um plano voluntário de adesão, ele tem que ter obrigatoriamente uma onerosidade, então o empregado tem que pagar por isso, e normalmente ele tem que estar sujeito a um alto risco de variação do preço dessas ações. Normalmente ele vai adquirir um preço um pouco abaixo daquilo que está sendo negociado na Bolsa de Valores. E aí começam as questões. Afinal, essa verba é uma verba remuneratória ou de gratificação? Pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele já se pronunciou dizendo que Stock Option tem a natureza de um contrato mercantil e, portanto, estaria aí sujeito a uma tributação apenas do imposto de renda do ganho de capital, afastando a incidência previdenciária, porque ele entende que não seria um benefício automático, que não seria uma remuneração pelos requisitos de um salário, por exemplo. Esse é o entendimento do TST. Mas quando a gente olha para a questão tributária, a gente vai ter as competências próprias, seja do Tribunal Administrativo, né, no caso o CARF, e também, no caso, o TRF, aqui pensando no TRF3 na região de São Paulo. E aí vamos começar com o mais fácil, que seria o TRF3. Bom, o TRF3 decidiu aí em 2020, num mandado de segurança preventivo, dizendo, por exemplo, que teria natureza mercantil. Então, o TRF3 tem uma tendência a entender que vai incidir imposto de renda sobre o ganho de capital na diferença adquirida entre o valor de aquisição e o valor de venda no momento da venda. Mas isso não está pacificado, até mesmo porque o STJ está aguardando para julgar isso em sede de repetitivos e a gente tem uma movimentação tanto quanto interessante quando a gente olha para o CARF sobre esse entendimento. Então, a gente vai ver que o CARF foi e voltou no posicionamento e agora a gente está passando por um momento de absoluta instabilidade sobre o posicionamento do próprio CARF a respeito disso. Agora vamos para a confusão. Em 2020,
a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é dentro do próprio CARF, o órgão responsável para uniformizar a jurisprudência, decidiu, né, em alguns acórdãos aqui, que eu tenho o número, mas não vou ficar citando, porque muita gente vai ver aqui e não tem interesse, mas se alguém quiser me pedir, eu passo depois, que as stock options tinham natureza remuneratória e devem ser tributados de acordo com a alíquota progressiva do imposto de renda retido na fonte, ocorrendo o fato gerador no momento em que o empregado adquire as ações por valor inferior ao mercado. A partir desse entendimento, necessariamente a gente tem a incidência também previdenciária, porque se é remuneratório, vai ter também a incidência previdenciária. Só que o que aconteceu? Lá em novembro de 22, esse entendimento foi revisto e alterado. Agora vem a confusão. Esses acórdãos de 2020 foram publicados quando ainda estava vigente o voto de qualidade no CARF. Logo em seguida, ali, salvo engano, em junho, foi aprovada a lei, né, de transação tributária, que retirou, né, o voto de qualidade, né, tornou o voto de qualidade inaplicável dentro do CARF. Em 2022, em novembro, ainda não tinha o voto de qualidade de novo sendo aplicado dentro do CARF. E essa mesma Câmara Superior de Recursos Fiscais revisou o entendimento para afastar a tributação do stock option, dizendo que, na verdade, ele tem a natureza mercantil e não remuneratória. Então, ele não deveria se sujeitar à tributação do imposto de renda retido na fonte, nem previdenciária. Entendimento parecido com o do TRF3. Mais precisamente, no dia 14 de abril de 2020, com a aprovação da Lei 13.988, Lei de Transação Tributária, o voto de qualidade foi retirado do CARF. Então, em caso de empate, na dúvida, a favor do contribuinte. Tivemos essa mudança de entendimento. Em setembro de 2023, o voto de qualidade volta a ser inserido na sistemática de julgamentos do CARF. E o que aconteceu em novembro de 2023, num determinado processo da primeira turma, quarta Câmara, segunda sessão do CARF, temos a decisão de incidências previdenciárias sobre os planos de stock option, através de um voto de qualidade pelo desempate a favor do fisco. Então, atualmente, a gente aguarda o posicionamento do STJ e é esta confusão que paira hoje sobre o assunto, é sobre essa indefinição e essa insegurança jurídica. Eu já tenho uma opinião, eu até acho que eu imagino qual vai ser a decisão do STJ, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito. E queria saber também, vocês querem ver um vídeo sobre a questão do voto de qualidade? Vocês sabem qual é a sistemática, o que estava por trás das discussões sobre o voto de qualidade, por que o voto de qualidade é tão importante assim? Eu também posso fazer um vídeo sobre isso, depois me deixem aqui nos comentários o que vocês querem saber. E é isso aí, até breve, pessoal!